E vamos agora então à análise do mercado do boi, né? Eu vou conversar com Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Muito bem-vindo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez, né? Boas notícias dessa vez. Vamos lá, essas boas notícias. Fala pra gente como é que foi essa abertura da semana, preços, exportações. A gente acabou de mostrar aí, Pedro. Exatamente. A boa notícia fica, na verdade, por parte das exportações, né? Essa expectativa aí de fechar o mês, expectativa não, né? Praticamente já fechou mais de 300 mil toneladas de carne bovina in natura exportadas. É a primeira vez que em um único mês a gente faz a exportação desse volume, faturamento 1 bilhão, mais de 1 bilhão e meio, né? 1 bilhão e 600 milhões de dólares, ou seja, para exportação não tem do que reclamar, o mercado está indo muito bem, o mundo está demandando bastante carne bovina e quem é o país que está tendo justamente essa produção para atender essa demanda crescente é justamente o Brasil. A gente que está em um momento aí um pouco diferente para o ano, né? Porque normalmente quando a gente fala de exportação muito bem, os preços pagos em dólares, acaba vindo aquela situação de, então os preços praticados aí, pagos pelo produtor, vão estar bastante positivos, mas na verdade não é bem isso que está acontecendo, porque justamente a gente está vendo um dólar perdendo força frente ao real. E aí na conversão, né, a gente fala aí dos preços, mais ou menos 5.600, 5.700 dólares pela tonelada de carne bovina, mas esse dólar perdendo força acaba fazendo com que na conversão do real seja um preço mais barato. E por isso a unidade frigorífica, que está em um momento até bem escalado, né, as escalas de abate estão um pouco mais confortáveis, inclusive derrubou o preço hoje na nossa referência aqui em São Paulo, trabalhando bem mais próximo dos R$ 300 por arroba. É claro que a gente está no finalzinho de setembro, né? Tem uma expectativa muito positiva para a virada para outubro, justamente porque além dessa exportação que está vindo muito bem, a gente deve ter um consumo interno que começa a pegar agora, principalmente esse finalzinho de ano, né? Começa a pegar muito mais no eixo e começa a melhorar um pouco. A expectativa é essa. É difícil falar como que vai ser a situação, porque a gente está vendo unidades frigoríficas trabalhando bem confortáveis com relação ao que a gente está tendo de oferta, né? E a demanda um pouco compassada acaba trazendo justamente essas quedas nos preços. Essa demanda compassada, mas para outubro, então, a gente pode ter essa virada em relação ao consumo interno, Pedro? Seria isso? E para outubro, né? A gente segue com essas exportações, outubro, novembro, tudo positivo, o Brasil surfando aí quando a gente fala, né, em abastecer o mercado mundial. Quando a gente fala de exportação, outubro deve seguir muito bem, inclusive normalmente é um mês muito positivo para a exportação. A China ainda aproveita aquele espacinho de tempo, né, o gap temporal de fazer a compra até chegar a carne no principal feriado deles, né, o Ano Novo Lunar Chinês. Então, esse período do final do ano é muito positivo para a exportação, costuma ser muito positivo. E aí, quando a gente fala do mercado interno, normalmente primeira quinzena de mês, recebimento de salários, tudo acontecendo, traz aí um cenário positivo. Aí vai depender do comparativo com os preços que a gente está tendo para as proteínas alternativas, né? Que a gente fala, proteína alternativa à carne bovina, não que sejam alternativas totalmente, que seriam as aves e o suíno. E na relação de troca, elas têm ganhado vantagem em cima da carne bovina nesse momento. E aí a gente vê uma situação de um consumo um pouco mais compassado. A oferta de boiadas, a gente está falando no momento que costuma o confinamento aparecer bastante. Então, os contratos pelas unidades frigoríficas, as grandes, né, de regiões que possuem mais gado confinado, como Goiás, São Paulo, até mesmo Mato Grosso, costuma ter um movimento de que eles já estão com esses bovinos comprados e eles têm um poder para alongar ou negociar um pouquinho mais essa escala de abate e acaba colocando uma pressão um pouco maior sobre a cotação da arroba do boi gordo. Mas a expectativa, sim, é de que em outubro a gente tenha um consumo melhor, não igual ao ano passado, porque ano passado nós tivemos eleições, né, um momento diferenciado, tanto que nesse final de ano, começo de outubro, a gente já estava naquele momento de alta dos preços, que a gente estava saindo ali de 250 e caminhou até 350 na primeira quinzena de dezembro. Esse ano vai ser um pouco diferente, porque não vai ter essa questão das eleições, que acaba injetando um pouco de dinheiro na economia, mas a gente deve ter sim o consumo interno andando um pouco melhor, caminhando um pouco melhor, mas talvez as altas não sejam tão expressivas quanto foram para 2024, mas devem trabalhar na faixa do que a gente está vendo agora. Não deve cair abaixo dos 300, mas não deve chegar aos 350 igual a gente viu para o ano passado. Mas ainda assim, é um cenário bastante positivo, né? Seguimos acompanhando esse cenário, não é, Pedro? Muito obrigada pela tua análise hoje aqui com a gente no nosso jornal. Eu conversei então com Pedro Gonçalves, que é engenheiro agrônomo e também analista de mercado da Scott Consultoria. Obrigada, uma boa tarde para ti e até a semana que vem.
A gente que agradece, viu, Simone? Uma boa tarde para todos vocês, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.